ver a pessoa tá rezando o terço, fala, meu amigo, você não é hora de você rezar o terço agora, entendeu? É Entendi. hora de você estar aqui com a gente conversando, Ah, né? Tá junto, partilhando. partilhando a vida. Isso aqui é a oração, é a vida cristã. Gustavo, como que é a espiritualidade carmelita, né? Existe alguma, por exemplo, nós temos lá os descalços, né? Tem Uhum. diferentes tipos de carmelitas. Como que é isso? Então, essa são diferentes entre aspas, porque aí vai mudando regra, né? Mas a família é uma só, né? Ah, É tá. como pensar numa grande árvore que tem um único tronco. O tronco é o Carmelo, né? E aí você tem vários galhos, várias ramificações, assim como tem também nos franciscanos, você tem, por exemplo, os frades menores, os Menores. capuchinhos, Aham. os Conventuais. conventuais, Aham. aí você tem fundações novas hoje que bebem do carisma, mas que não são denominados franciscanos, como a Toca de Assis, que eles não falam, a gente é franciscano, não, a gente é uma comunidade, Uhum. tem a Fraternidade e o Caminho, que bebe sempre da espiritualidade de São Francisco. O que que é o Carmelo? O que que é o Carmelo? Tá, o Carmelo, vamos lá. O Carmelo, ele não é uma fundação de um santo, se a gente pode dizer assim. Uhum. Por quê? Porque o Carmelo ele nasce do Monte Carmelo, né, Certo. lá no Oriente Médio, né, e nasce da espiritualidade do profeta Elias que se refugiou no Monte Carmelo, fugiu para o Monte Carmelo e morou lá, e dali nasce uma escola de profetas, né? Elias vai chamar de escola de profetas, que vem Eliseu, e aí Eliseu assume o manto de Elias ali e continua, né, no livro de Reis fala que Eliseu também tinha seus discípulos, pessoas que seguiam ele. Então nasce do Antigo Testamento, né? É, e ali e se segue. Então sempre tiveram profetas que acolheram ali depois, né? Do nascimento de Jesus acolheram o cristianismo e foi seguindo. Se você se data, né, entre aspas, a criação, a fundação do Carmelo é um dos grandes problemas para a igreja, entre aspas, um dos grandes dilemas da igreja, e até Santo Tomás de Aquino combatia os carmelitas por conta disso, existia uma briga muito grande, porque assim, putz, você tem os beneditinos foram fundados por São Bento, você tem aqui outras ordens surgindo que tiveram fundadores, e o Carmelo? Quem No fundou o Carmelo. Carmelo? Quem fundou, né? E porque o que acontece? Quando tem a invasão dos muçulmanos ali no Oriente Médio, as cruzadas começam, o Monte Carmelo que já era habitado, os monges que moravam lá e que eram cristãos já, eles debandam para a Europa, né? Eles fogem para a Europa, né? E ali eles começam a se reunir e formar pequenos mosteiros também. E ali começa a Mas organização do Carmelo começa assim. o Carmelo, ele é mais antigo do que São Bento ou não? Se for. Se você usar o profeta Elias como fundador, que é a base de quem o Carmelo é, traz espiritualidade, sim, seria a Sim, primeira ordem da igreja primeira mesmo, ordem. assim. É que nunca foi institucionalizado, né? Você não teve alguém que chegou e falou assim, eu vou fundar, igual São Bento fez, eu vou fundar um mosteiro, então eu vou escrever uma regra para todo mundo viver, é assim que vocês vão viver, é assim que vai ser, vai funcionar. Então o Carmelo não teve isso, as pessoas foram vivendo e foi acontecendo. Até que a gente tem um santo que chama Santo Alberto de Jerusalém. Tem duas experiências ali, né? Nós temos Santo Alberto de Jerusalém, que escreve, ele acolhe os carmelitas, né? Então, ele fala assim, já que vocês não têm fundador, vocês não têm regra, como que vocês vivem? Ninguém sabe. Fala, então tá, eu vou escrever uma regra para vocês. Aí ele escreve a primeira regra dos carmelitas. E aí a segunda experiência grande é a de São Simão Stock, né? É. Que recebe o escapulário de Nossa Senhora Uhum. das próprias mãos dela, né? Que ela aparece para ele, dá o escapulário, que ali é onde nasce o hábito que é dos carmelitas até hoje, né? Com o escapulário ali na frente. Então, tem até uma lenda, né, que Santo Tomás, porque Santo Tomás ele morre numa das idas para Roma, né? Ele está numa carruagem, se eu não me engano, ele morre para Roma. E aí é, reza a lenda, né? Tem uma lenda no Carmelo que se conta, porque ele estava indo para falar com o Papa da época para acabar com o Carmelo, né?
que era para acabar com o Carmelo. Ele tinha Aham, escrito uma tese, Santo Tomás escreveu uma aham. tese e tal, porque não tinha fundador. Como assim? Não tem fundador, não tem regra. Esses caras não querem nada com a vida e tal. Vamos acabar com isso daí, porque tem que ser organizado. Santo Tomás é bem metódico, né? É. É bem organizadinho, Ah, tudo isso é certinho. um fato mesmo? Ou é E uma lenda? que ele tinha escrevido e ele combatia os carmelitas é verdade. Ah, A sim. lenda é que ele estava indo para Roma Ah, para uma tá. audiência com o Papa para acabar com a Ordem do Carmelo Pra quando ele cá. morre. Ele morre, Ele entendi. morre. E aí Nossa Senhora aparece para o Papa da época, não vou lembrar Certo. quem que era o Papa. Tudo bem. E aí Nossa Senhora fala para o Papa aprovar a Ordem do Carmo, porque a ordem era dela. Ela era a fundadora. E Uhum. aí Nossa. ganha-se o maior baluarte, né, dali do Carmelo, que é Nossa Senhora do Carmo. Enquanto, por exemplo, Aham. franciscanos têm São Francisco de Assis, dominicanos São Domingos, São Bentos, beneditinos, os carmelitas, o maior baluarte que eles têm é Nossa Senhora do Nossa Carmo. Senhora do Carmo. Que É a legal. mãe do Carmelo. E é uma congregação assim missionária? É, o carisma é intelectual? Se a gente for falar do carisma do carmelita, qual que é? Tá, quando a gente pensa no carmelita, né, na essência, a essência do carmelita é o homem de oração, tá? Ah, Era tá. o profeta Elias. Era a pessoa que você olhasse e falasse assim, o carmelita, quem que é o carmelita? É o profeta Elias, é o cara de muita oração, muita contato com Deus, muita proximidade, muita amizade com Deus, né? E aí isso vai rebater ali, né, desandar em Santa Teresa, né, Santa Teresa d'Ávila, que vai falar, tem uma frase icônica dela, né, que é Jesus se esconde entre as panelas, né, Uhum. porque até na cozinha, enquanto eu estou cozinhando, eu tenho contato com Deus na minha vida, né, então é no meu caminhar eu tenho contato com Deus, é no meu momento de parar um pouco, eu tenho de descansar, eu tenho contato com Deus. No meu momento de viver a minha vida, estar com os meus irmãos, eu tenho contato com Deus. A vida toda do carmelita, ela é oração. Então, a característica principal do carmelita é a oração. E ela nasce para que eles morassem em mosteiros, né? Eles moravam em mosteiros, eram monges, né? Os primeiros carmelitas ali eram monges. Ah, Só sim. que nasce essa necessidade de evangelizar. E aí eles começam a evangelizar. Tanto que as mulheres, no começo, as carmelitas, a Ordem do Carmo, o pessoal nem gosta de usar o termo calçado, né? Porque existem os Aham. carmelitas descalços, Descalços. Aham. que é uma reforma, né, de Santa Teresa. E aí falam, então antes dos descalços eram os calçados. Não, antes dos descalços eles falam, não, a gente antes era carmelita, Aham. carmelita, entendeu? Era a Ordem do Carmo. E aí depois nasce a Ordem do Carmelo Descalço. Então,